Sejam muito bem-vindas ao episódio número 4 do podcast do Clube das Casadinhas. Hoje eu tô aqui para falar sobre celebrar. A gente tá em dezembro e é um clima, nós estamos com um clima muito bacana de festas e eu trouxe uma pessoa muito especial para vocês hoje, que dispensa apresentações, mas eu vou falar dela mesmo assim, Isaura Cardoso, minha mãe e ponto final. Mamãe! A minha mãe, gente, ela é empresária há mais de 30 anos, há mais de 35 anos. Ela é suplente de senador, tá na veia política agora, missionária, pregadora. Eu nem sei aonde mais falar da minha mãe, que ela tem um currículo extenso, mas pra mim basta que ela é minha mãe, gente. Seja muito bem-vinda, mãe. Feliz de estar participando desse podcast tão abençoado, né? Porque desde o momento que seja para abençoar, restaurar, curar, dar dica para famílias, ele já é um sucesso, já é uma bênção na terra. Poder, através de vocês, jovens, tão lindas, tão comprometidas com Deus, poder falar das alegrias, né, que nós temos em Deus, das alegrias que o Senhor nos dá, os contentamentos, as vitórias, as lutas, né, as dificuldades, mas enfim, a nossa alegria sempre está revestida, né, pela presença de Deus e norteada pela palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E eu trouxe para vocês a minha mãe para falar sobre celebração, porque não tem ninguém que traduza a palavra celebrar e alegria mais do que a minha mãe. Minha mãe, gente, ela fez a vida inteira festas e festas. É uma pessoa que ama fazer festa. E em cada detalhe dentro de casa, ela sempre trouxe, né? Eu acho que desde uma mesa posta, que é uma maneira da gente celebrar. Sim. É uma maneira da gente celebrar a comunhão, a gente celebrar a vida um do outro, celebrar que tem Deus na nossa casa, que é trazer a excelência a todo momento, né? No momento que a gente tá comendo, não deixar nenhum aniversário passar em branco, nenhuma data comemorativa. Então, mãe, conta pra gente um pouquinho, conta pras casadinhas, como que isso começou na sua vida? A sua família era assim? Eu venho de uma família muito festeira, né? Os Cantanhede, tudo são festa, né? Eles, além de a gente se divertir muito, né? Na minha família eu sempre vi eles celebrando com bebidas, com comidas, né? Então, eu sempre estive no meio de tudo isso. E depois que veio a minha conversão, eu tinha no meu coração as grandes celebrações da minha mãe. A gente era muito pobre, mas havia celebração, né? Então, toda festa junina em São João, a minha mãe e o meu pai, eles trabalhavam o dia inteiro para fazer a fogueira, para fazer a comida, e era só praticamente para a gente, mas a gente celebrava o aniversário de casamento deles, e eu achava aquilo muito lindo, sabe, a dedicação deles de celebrar. E a mamãe, nós éramos 6 filhos, e por mais que fossem as dificuldades financeiras, ela sempre colocava um bolinho em cima da geladeira no dia do nosso aniversário para comemorar. Então, assim, era o suco, o bolo, mas a gente viveu vendo que a minha mãe não deixava de fazer. Então, a importância da mãe, do lar, né? Porque a família, ela desenvolve na gente... nos norteia tudo que a família ensina para o resto da vida. Então, a gente aprende ali dentro da casa da mãe da gente, do pai da gente, tudo que eles constroem na gente, a gente vê através deles, né, do que eles fazem. Então, eu fui vendo aquilo. E minha mãe sempre muito organizada, tudo muito limpo, as gavetas muito organizadas, né, aqui eu já vou entregar que a Amanda é igual a minha mãe, né, eu nem sou tão organizada assim, mas eu vivi em cima disso, né? Então, eu imaginava que casar, e eu penso que a maioria das mulheres pensam, né? Quando chegam os momentos mesmo do casamento, as mulheres, as jovens, né, elas falam assim, eu vou ter minha casa, e eu quero ser uma boa esposa, eu quero ter a minha casa organizada. Tudo isso vai no coração da mulher. Eu quero receber bem, eu quero isso, eu quero aquilo. E algumas se frustram, porque isso demanda trabalho, tempo, dedicação, às vezes financeiro, da forma que você quer fazer, criatividade.
alguém que possa te ajudar. E aí é uma coisa contínua, é uma rotina, para alguns desgastante, para outros prazeroso. Né? Então, eu sonhei com isso, em fazer isso para os meus filhos, para o meu marido, desenvolver um lar melhor do que, às vezes, o da minha mãe. Eu não estava concorrendo, mas eu tinha uma referência, aquela casa organizada. Simples, mas era uma casa limpa, tudo brilhando, tudo organizado. E eu cresci com isso no coração. Eu acho que um pouco, falando de perfis, né? Apesar de eu ser sua filha, eu não herdei o dom, gente. A minha mãe, ela pega algo pra fazer e ela transforma, né? Se ela vai fazer uma festinha, ela pode ter, sei lá, 3 palitinhos. Mas esses 3 palitinhos, ela vai montar um arranjo de mesa, ela vai fazer um negócio, assim, incrível. E como você falou, né? Para algumas pessoas é prazeroso. E eu vejo que para você, você tem esse dom. E foi adquirido com o tempo, né? Sim. Você foi praticando e aprendeu a fazer arranjos, aprendeu a fazer uma decoração, aprendeu tudo. Para mim, eu já acho cansativo. Olha aí, tá vendo? É o que eu falei. Eu fico muito cansada. Se eu tenho que fazer uma festa, eu prefiro que alguém... Eu vou lá e falo, gente, faz pra mim. Eu quero chegar e tá pronto. Mas, assim, é uma coisa incrível essa criatividade, né? Esse perfil seu de criatividade que Deus te deu dentro do lar. Durante o tempo que você foi aprendendo isso, não foi? Porque a nossa família, ela é aquele porto seguro que Deus nos dá. E eu vejo todas as pessoas falando a mesma coisa. A família é tudo. Todo mundo tem essa expressão. Todo mundo fala, a minha família é isso, sabe, voltar para casa é tudo de bom. Então, o melhor seu, definitivamente, é o seu lar. Então, para o melhor, você tem que fazer o melhor. Você não precisa fazer toda vez um arranjo, mas pelo menos organize uma boa mesa. Né? Não faça como muitas pessoas que guardam a louça para as visitas. Não. O melhor da minha casa é para a minha família. Se as visitas chegarem, eles vão compartilhar conosco o melhor. Né? Mas uma mesa bem posta, né? Os filhos acham bonito. Uma mesa bem posta aumenta o paladar. Uma mesa bem colocadinha, e não precisa de muita coisa para uma mesa bem colocadinha, né? Um jogo americano com um talherzinho, um prato, copo, todo dia colocado ali. Dá trabalho? Dá, mas é tão pouco pelo valor que você tem pela sua família, pelo valor que você quer passar para os seus filhos. E não tem que ser um dever, tem que ser prazeroso, porque é para as pessoas que eu amo, é para quem mais é importante na minha vida. Então, quando você parte do princípio que a minha família é o lugar que eu encontro todo o apoio necessário em todos os momentos meus de alegria, de sucesso e também das dificuldades, das coisas que eu passo na vida, é lá que eu me apoio, já vale a pena esse esforço. E ele não é uma coisa cansativa, ele é prazeroso todo dia eu montar a mesa. Então, eu não sei, por exemplo, comer numa mesa aqui, desse jeito, sem uma mesa posta. Então, eu vou lá, seja só eu pego o guardanapinho, parece que eu cobri a mesa. Tá pelada. Então assim, antigamente as mães da gente colocavam a toalha, né? E depois as coisas foram modernizando e nós temos aí todo tipo de valor, é baratinho, né? Inclusive é uma dica para dar de presente. Então isso é o carinho, é o valor, é o investimento de amor seu, prazeroso, com todos da sua casa. Porque o lar é a coisa mais preciosa. Não são os amigos, não é a igreja, é o lar. Sabe? Todos eles têm seu valor, mas o meu canto especial é a minha casa. Né? Não existe uma cama igual à sua. Não existe uma cama igual à minha. Né? A melhor é a minha. Né? Todo mundo fala, não, mas a minha cama, não importa o tamanho da sua casa. Não importa qual é o seu colchão. Né? Mas é voltar para casa, o seu aconchego, você fala, não tem igual. Então, isso a gente tem que dar valor ao lar da gente, sabe? Não olhar só os defeitos que nós temos dentro da nossa casa ou os defeitos que as pessoas têm que vivem com a gente. Pega só as qualidades, você começa a construir um lar muito mais feliz, sabe? E não apontar, né? Você é assim, você. Não, olha aqui, me ajuda aqui, vamos fazer junto, né? Não espere também, né, que todos sejam como você. Às vezes... Sim.
E em se falando em mesa posta, eu acabei de ler um livro que eu já devia ter lido há muito tempo, que é A Experiência à Mesa, da Dave Titus. Acho que eu peguei até na sua casa. Né? Tá. A Dave, maravilhosa. Ela até foi na sua casa, né? Visitou antes, ela já faleceu ano passado, se não me engano, foi esse ano. Foi ano passado. E uma mulher incrível, que revolucionou a maneira em que a gente pensa sobre a mesa. Né? Porque não é frescura. Então, ela nesse livro, ela conta mesmo que, com base científica, que os relacionamentos à mesa são estreitados. Que as crianças e os adolescentes que almoçam, ou que jantam com seus pais, que tem pelo menos uma refeição com os pais, eles desenvolvem melhor. Né? Porque é o relacionamento. E isso a gente precisa fazer questão, a gente precisa insistir nisso. Sim. Como mulher. Sim. Né? É um dos principais pilares que nós precisamos ter dentro da nossa casa. Porque numa mesa, né, você tá frente a frente. Não tem onde você se esconder. Eu não sei se você já jantou com meu pai com raiva dele, mas não tem como você ficar desviando o olhar demais. Né? Você tá aqui e você tem que dividir algo. Então, alguém vai fazer algum comentário bobo daqui a pouco, mas vai quebrar um pouco aquele gelo, né? Vai quebrar esse mau humor e vai abrir portas para fluir o amor dentro da sua casa. Mas, saindo um pouquinho da mesa posta, em todas as celebrações que você já fez, como que você viu durante o tempo isso agregando no seu casamento? Como você acha que meu pai foi influenciado pelo seu esforço, né? Porque muitas vezes o homem fala assim, eu não quero, tão desnecessário. Eles querem. É um gastar dinheiro à toa. Né? Eu acho que eu ouvi isso a vida inteira. Meu pai sempre fala, mãe exagerada. Mas como que ele foi impactado nisso durante o tempo? Como eu fui criada no lar que existia esse carinho, né, que a gente gostava, né, de viver isso, eu conheci o seu pai, a mãe e o pai dele, muito cedo, assim como os meus pais, colocaram ele para trabalhar. Então, mas só que eles não tinham esse acesso de celebrar. Então, quando eu conheci o seu pai, o sonho dele era ter festa de aniversário. Era tão importante isso para ele, e para mim era só uma coisa prazerosa que eu ia fazer para ele. Então, eu nunca deixei, desde que a gente se encontrou e a gente começou a namorar, eu nunca deixei um aniversário dele sem celebração, porque eu sabia da importância daquilo para ele. E aí ele faz esse joguinho, né? Não, é caro, não sei o quê, mas quando chegam todos, o orgulho é dele. Não, ele fica igual pombo, né? Andando para um lado, para o outro, né? Dizendo. Aí ele ainda diz assim, ó, tudo ela, né? Ela organizou tudo. Detalhe, que as festas de minha mãe, elas não eram festas, eu digo assim, né, que elas eram festas grandes, mas eram festas, por exemplo, se ela fosse fazer uma feijoada pro meu pai, todo mundo colocava uma camiseta escrito Vanderlan, nós te amamos. Né, acho que uma vez teve um aniversário que foi oriental, os dois se vestiram de chineses. Foi? Então, assim, até as nossas festas de criança, né? Então, era a festa do Batman, ia todo mundo de Batman. A festa de Odalisca, ia todo mundo de Odalisca. Então, não eram festas pequenas, bobas, né? Mas a minha mãe é uma pessoa muito divertida, com certeza. Mas olha só o que está escrito em Eclesiastes 5. Eis que eu vi, dizendo o rei Salomão falando isso, uma boa e bela coisa, comer e beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, durante o número de dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, a Bíblia nos ensina também a comemorar, a celebrar. Lá em Tessalonicenses 5, a palavra de Deus nos diz, alegrem-se sempre. Olha essa primeira ordem, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Não é só na tristeza que a gente vai buscar a Deus, mas é honrar a Deus também em todos os momentos. Nunca nós tivemos uma celebração sem dizer
foi o Senhor quem fez isso. Obrigada, Senhor. A gente sempre honrou a Deus. Então, ele diz, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, celebrar é um dom de Deus. Celebrar é uma coisa que todos amam, sabe? Os filhos gostam, os filhos trazem os familiares. E até hoje, por exemplo, eu sou um elo entre família ou amigos, que eu sempre trago todos a turma antiga para se unir. Recentemente, nós tivemos com as minhas amigas de 20, 30 anos na sua casa, né? Então, assim, são coisas que eu acho prazerosa. Uma vez eu olhei todos os álbuns lá de casa e eu olhava e dizia assim, são todas as mesmas pessoas, gente, no mesmo álbum, né? Aumentava um pouquinho, aí sempre as mesmas pessoas. Eu olhava, o fulano de novo, uai, mas sempre a mesma pessoa. Aí o Espírito Santo de Deus falou, isso significa que vocês têm verdadeiros amigos. Porque se os seus álbuns fossem sempre de pessoas diferentes, significava que você não tinha amigos. Então, assim, as festividades todas têm toda a história, desde das primeiras festas em Goiânia, as pessoas até hoje celebram conosco, são as mesmas. Claro que tem grupos novos, né, com o relacionamento que a gente tem, mas aqueles antigos todos sempre estão nas nossas festividades. E eu achei isso maravilhoso, sabe? Eu olhar aqueles álbuns e ver sempre aquelas pessoas que eu amo. Isso é muito lindo. Em todas as festas. Isso é muito lindo. E eu acho assim, como eu tenho 8 anos de casada, a senhora tem 35? 36. 36 anos de casada. A maneira em que nós, depois de casadas, né, que a gente começa a fazer as nossas festas, ela diz muito sobre a família que a gente tem. Uhum. Então, eu comecei a perceber, se você for para minha casa, né, a gente prefere fazer as festas na nossa casa. Eu e o meu esposo, a gente gosta de chamar poucas pessoas, que a gente possa conversar. Tem pessoas que gostam de chamar muitas pessoas. Tem pessoas que gostam de fazer em restaurante. Tem pessoas que gostam de fazer durante o dia, durante a noite. Mas um tema em comum, né, nas nossas festas sempre vai ter um momento pra gente agradecer a Deus, pra gente dar um testemunho, pra gente falar, né, independente se a sua família é cristã ou não. É uma coisa muito bonita de se fazer. E eu vejo que isso impactou várias famílias. Quando a gente chama essas famílias, né, para participar de uma festa conosco, você tá falando, ei, eu tô aqui hoje, eu chamei vocês são pessoas especiais. Verdade. Para mim, para minha família, sintam-se honrados, vocês não estão aqui por um acaso. Né? Tudo tem um propósito de Deus. Então, festas e celebração são momentos chaves na nossa vida em que nós estamos reconhecendo as pessoas na nossa vida, reconhecendo o favor de Deus na nossa vida e olhando, né, num momento de gratidão para tudo que nós temos e dizendo, Senhor, obrigada. Quando você faz questão que essas pessoas entendam porque elas estão ali, é um renovo. Isso, então você pode ter a melhor bebida, a melhor comida, se você, esse pão espiritual, essa água espiritual que você oferece, é muito mais satisfatória do que a sua festa em si. Acho que a gente não tem que ficar olhando, ficou ruim a música, ou ficou ruim isso. Não, o nosso propósito é honrar a Deus, é falar de Deus nesse momento. Sim. Falando aqui para vocês, nós estamos falando de uma celebração que ela não se resume à data de aniversários, ela não é só, quando a gente fala mamãe ama celebrar, quando você fala isso para mim, está envolvendo o meu dia a dia, um almoço bem servido, um jantar bem servido, o café da manhã, com simplicidade, sim. E se você falar assim, Dona Isaura, é muito fácil, porque a senhora tem condições e as pessoas fazem para você. Mas eu te digo que nós, quando viajamos para casa de praia, o meu maior prazer, e você é testemunho disso, é eu entrar na cozinha e fazer algumas comidas para quem eu estou recebendo. Então, assim, não é uma questão de você ter quem faça e quem não faça, é você ter prazer, entendeu, com a sua família. É claro que se você tem bebê novo, você está dedicado aos bebês, mas as coisas vão mudando com o passar do tempo. Então, quando a gente fala celebrar, é dia a dia mesmo. Não é que você faz festa todo dia, é você ter prazer de fazer o melhor para a sua família. Então, lá, quando a gente vai para a praia, eu sei fazer aquela picanha maravilhosa,
na chapa. Eu tenho o maior prazer de fazer ela dar certo. Mas por quê? Porque às vezes são seus convidados, às vezes os convidados do Vitor, às vezes é os nossos convidados. Eu quero fazer algo eu mesma para servi-los com amor. Eu quero fazer umas entradinhas, né? Eu não faço mais... Gente, eu pego, vou lá no Pinterest, procuro como que faz entradinhas, né? Aí põe uma bolinha de um tomatinho pequeno, uma cereja, uma folhinha, não sei o quê. Aí quando vai comer, tá tão bonitinho. Em vez de você cortar a fruta e colocar lá inteira, né? Eu vou lá e põe no palitinho. Aquilo é tão mais prazeroso. Então, essa celebração que eu tô falando de amar sua família. Não é só o aniversário, ou o aniversário de casamento, ou porque tem um motivo, né? Não, eu acho que o motivo é a minha família, em todos os momentos. Eu fui ensinada assim, a minha experiência de vida impactou você, impactou meu filho, impactou minha família. Né? Você vê que hoje na minha família, por mais simples que seja qualquer casa ou bem abastada, você encontra o mesmo perfil familiar. Todo mundo celebra a sua mesa no almoço, na janta e no café. Você vai na casa de uma prima, você chega lá, está montadinha. Você vai na casa de um primo, está lá, a mulher já está colocando tudo, porque viu na nossa casa sempre assim. Então, por quê? E se você está repetindo e replicando, é porque você é uma boa influência. Né? Eu quero ser essa boa influência, porque é claro que existem as pessoas das más influências que os outros replicam, mas nós que fomos chamados para um propósito com Deus, nós somos a influência da bênção. Né? Nós não podemos ser uma influência da maldição, mas nós que somos co-herdeiros em Cristo, nós passamos essa imagem de Cristo, tanto que Cristo mandou celebrar as festividades todas no Antigo Testamento, a celebração dos pães, a celebração da Páscoa, são tantas as celebrações, né? E até hoje elas acontecem no meio judeu. E ainda tem as que nós comemoramos. E o Senhor disse, celebre, porque eu vou voltar. E o Senhor também celebra conosco a ressurreição dele. Antes de ele vir, ele manda, celebrem. Tem dia mais bonito do que a Santa Ceia? Onde a gente canta, onde todo mundo se veste melhor, onde todo mundo... e o coral, a orquestra, tudo que é de melhor da igreja acontece o quê? Na celebração que nós estamos, porque um dia nós cremos que Jesus vai voltar. E nós estamos tudo preparando aquilo. Então, essa celebração a gente vê na casa de Deus, a gente lê na palavra de Deus e a gente tem que praticar na nossa família, que é o primeiro lugar que nós temos que ter como testemunho. Porque não adianta você ser, ovacionado por todos, aplaudido lá fora, se a sua casa não for uma casa de bênção, de construção, de paz, de transformação e, em especial, de perdão. Não tem nem o que celebrar. O que você vai celebrar numa casa que está de cabeça para baixo? O que você vai celebrar onde não há perdão, onde não há aceitação? Né? É claro que eu tenho que aceitar, você tem o seu querer na sua casa, eu tenho o meu na minha casa. Né? Eu tenho que respeitar o que é seu. Então, assim, e a gente aprender a viver com as qualidades e as dificuldades de cada um, porque nós não somos perfeitos. O perfeito está chegando. Né? Por isso nós estamos celebrando nas igrejas que em qualquer momento Jesus está voltando e nós estamos em festa. Jesus, hoje meu café da manhã vai ser o melhor para minha família, o meu almoço, vou colocar aqui eu não ponho sempre repetido não, eu tenho uns 2, 3 durante o dia, né? O pratinho diferente, não, sabe, de noite eu chego, já não tem ninguém para me ajudar. Ontem mesmo, né, o seu pai chegou, eu já estava fazendo uma comidinha e eu ponho ali para mim, para ele e para o Iago. Às vezes eu nem vou comer. Aí a Maria vai lá em casa, vai fazer uma massagem minha, eu vou lá, monto a mesa e faço uma coisinha só para Maria, porque é um prazer fazer para Maria. Porque a Maria, ela é uma profissional e eu amo o que ela faz bem feito e eu tenho o prazer de dizer, não saia da minha casa sem comer. Então não é só para a minha família. Sabe, é para os seus convidados, é para as pessoas que eu amo. E eu não vou fazer diferente se eu receber alguém que seja perseguidor, alguém que seja falador, alguém que seja... para que ele pelo menos saia abençoado com o nosso testemunho dentro da nossa casa. Então não é só para quem a gente gosta. Isso tem que nascer,
né, dentro do seu coração. Fazer coração. parte de quem nós somos. Pronto, você falou tudo. Fazer parte de quem nós somos. Hoje eu vou fazer porque o meu marido me tratou bem. Amanhã eu não vou fazer não porque ele está de cara virada comigo. Irmã, faz, porque o bichinho vai olhar e vai dizer assim, mesmo com raiva ela fez para mim. E essa questão da celebração, de tudo que você falou agora, assim, me vem muito um dom que Deus nos dá e que Ele fala, né, pra gente praticar os nossos dons, pra gente desenvolver os nossos dons, que é o da hospitalidade, né? Então, nós temos aí, na época do Antigo Testamento, o que era hospitalidade? As pessoas não tinham hotéis, né? Você tinha que estar disposto a receber pessoas na sua casa. Hoje isso não acontece mais. Uhum. Então, o que você está falando é o quê? Como a gente pode praticar a hospitalidade? É sabendo servir. É sabendo, né? Eu tenho lá na minha casa pão de queijo congelado. Eu não gosto de pão de queijo, não como sempre. Mas eu tenho porque se alguém chegar na minha casa, eu vou fazer um pão de queijo na hora. Eu tenho algumas coisinhas que eu posso servir. Uhum. Né? Então, é você estar disposta a servir uma pessoa que você ama, uma pessoa que você não ama. E acho que você sabe falar muito bem disso, porque entraram dentro, né, saíram de uma carreira de empresários direto para uma política, e que foi muito difícil aprender desse mundo, né, mãe? De onde as pessoas, você lidar com todo tipo de gente. E você não pode impor o seu... eu sou cristã, meus valores. Você não pode impor seus valores para outras pessoas. Você precisa respeitar o valor das outras pessoas, mas você não pode se deixar corromper por uma atitude, né? Nós precisamos ser cristãos que somos pessoas não vivendo sob emoção. Nós temos que ter a nossa essência e viver de acordo com a nossa essência. E a essência da Bíblia nos fala que nós temos que praticar a hospitalidade e também ser pessoas alegres, ser pessoas felizes, porque isso diz respeito a quem Deus é. Né? Então, você parar ali, pessoas gratas, pessoas que são generosas. E isso tudo se traduz aqui, no momento de uma ceia de Natal. Eu acho tão lindo, né, esse momento em que nós paramos e decoramos a casa inteira, cada um da sua maneira, do que acha legal. E desde o momento de pesquisar o que eu quero, o que eu quero traduzir esse ano, o que eu quero trazer para minha casa, que cor. É vermelho, é verde, é branco, é dourado, não sei, né? Ano passado eu fiz azul. Meu Natal era todo azul porque meu filho tinha nascido, né? Então... esse momento, o que a gente vem trazendo para as casadinhas, intencionalidade, né? Cada detalhe que você serve, que você faz, você constrói um lar com intencionalidade. E isso é dia a dia, dia a dia. Não é do dia para a noite que você constrói um lar, né? Que você possa se orgulhar. E eu acho que hoje... eu posso olhar para a família que você construiu, mãe, e dizer, que família empoderada. Eu tenho um pai que ele é extremamente orgulhoso, um homem orgulhoso da família que tem, do que construiu. É uma família sadia, cada um de sucesso na sua área, né? Porque são pessoas que tiveram ali alguém que falou, ei, parabéns, estou feliz por você. Hoje é um dia especial, você é especial. E essas palavras de encorajamento são importantes. Demais, principalmente para o homem, né, dentro de casa. E as mulheres, né, e eu falo que nós somos muito especiais, porque nós estamos sendo assistidas. Não, eu não trabalho fora, eu não sei o quê. Estão olhando para você. Você tem que entender isso. O seu marido está observando tudo que você faz em casa. Tudo como você trata ele. Seus filhos estão olhando tudo que você faz. E você está repassando algo para eles, sabe? Então, ou você está... aí você tem que se perguntar, o que eu estou passando para minha família? Né? Às vezes a sua família, você diga que não mereça. Não interessa. Você está passando o quê? Essa é a pergunta. O que você está passando para sua família? Nós, mulheres, estamos sendo observadas. Pela vizinha, pela família, os familiares, entendeu? Nós estamos sendo observados, mas tem um que não dorme, não cochila, né? E te deu uma vitória, chama-se vida. E esse que não cochila e não dorme é o Senhor. E a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre nós,
Não há nada que você possa esconder de Deus, sabe? Ainda que o seu coração não queira, Deus me dê força. Ainda que você esteja ferida, me dê perdão, né? Então, assim, o que é que você está passando? Porque, Amanda, nascer já é uma vitória. Nem todo mundo nasce. Já é uma vitória você ter um lar. Nem todo mundo cresceu dentro de um lar. Já é uma vitória, você formou, você casou, você agora já está formando o seu próprio lar. Então, o que você está passando? Você não pode estar passando, se você teve um lar frustrado, você não pode passar um frustrado para frente. Você tem a oportunidade de conhecer a Jesus e dizer, não, eu quero passar uma família, eu quero formar uma família segundo a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é fundamental na família, porque ela nos ensina a importância do carinho, do cuidado, da dedicação, do perdão e do amor à família. Então, mesmo que você diga, não entendo nada da Bíblia quando eu leio, continua lendo, porque uma hora Deus vai te dar entendimento. Leia, leia, e você vai encontrar apoio e construção para o seu coração renovado. Sempre. Amém. Amém. É verdade. E dentro disso, a gente já está caminhando para o final. A Bíblia, ela é enfática nessa parte de celebração e construir memoriais, né? O povo de Deus, sempre que tinha uma grande vitória, eles construíam ali um altar, eles construíam um memorial, né? Quando atravessaram o Rio Jordão, Deus falou para cada um de uma tribo pegar uma pedra e montar, né, um memorial para o Senhor. Porque era o que eles tinham, né? Era o que eles tinham, né, naquela época. Então, eu acredito que o Senhor nos dá, o que Deus tem te dado para criar um memorial. Porque quando a gente olha para a nossa vida, o que é que fica? São esses momentos especiais. Esses são os memoriais. Né? Então, foi ali, eu lembro, ano passado a gente fez uma reunião com toda a liderança da empresa. Né? E a gente ali falou de Deus, mais uma vez, a gente sempre fala. E alguém chegou para mim depois e falou, nossa, olha o que você disse aquele dia, me marcou. Então ficou um memorial na vida dessa pessoa. Nós temos hoje, por meio da celebração, uma forma de criar um memorial. Então, jamais deixe uma oportunidade de fazer um memorial para o nome do Senhor. Então, Deus te dá essa responsabilidade, principalmente para a mulher. Eu acho que há muitos homens que falam que não se importam, eles se importam sim. Então, casadinha, fica a dica. Se seu marido, por mais que ele veio de uma família que não celebra, que ele fale que não goste, faça. Aqui tem um testemunho de uma pessoa que o marido era assim, ele detestava, até que dava parabéns para ele. E hoje ele faz questão. Tudo. Ele faz questão de celebrar o aniversário dele, questão de celebrar as pequeas conquistas, de tudo. Todas as conquistas, né? Então, assim, bateu o recorde de venda, vamos celebrar, né? O que é celebrar? Às vezes a gente sai, às vezes, só para jantar juntos, por causa daquele motivo de vitória, né? Então, assim, são tantos os motivos no dia a dia que Deus dá de vitória, né? Agora mesmo, como você falou, nós estamos chegando ao final do ano, né? Tem uma porção de pessoas que não vão fechar o ano, que já se foram, né? Tem uma porção de lares que foram destruídos esse ano. Tem uma porção de pessoas que não estão mais na igreja, que desistiram no caminho de servir ao Senhor. Tem algumas pessoas que desistiram, né? Homens desistiram das suas esposas, mulheres desistiram do seu marido. Né? E nós aqui, sendo abençoada, família em pé, né? Saúde, quantas pessoas perderam sua saúde esse ano? Né? Então, assim, você não tem motivo para celebrar seu lar, sua família, seus filhos. E aqui entra um parêntese, né? Você pode não ter um casamento perfeito. Sim. Você pode estar numa época em que as coisas não estão legal na empresa, que os seus filhos estão rebeldes, mas você tem uma família. Saúde. Enquanto você ainda tem a esperança, então agradeça do jeito que tá. Do jeito que tá, comece a declarar no reino espiritual.
palavras de vitória. Não está bem agora, mas eu já estou comemorando a vitória. Vai estar já, já. E talvez esse jantar, esse Natal, essa celebração, esse cuidado com a mesa hoje que você vai fazer, não precisa ser só dia 25, sabe? Agora que você vai fazer, já começa a mudar lá no coração das pessoas. Porque perdão, tem algumas mulheres que elas acham que perdão é o homem chegar e dizer, você me perdoa? Né? O seu pai não é de fazer isso. Mas a forma de ele pedir perdão é me chamando para jantar, ou então chegando me dando um beijo. E eu estou, às vezes, chateada, ele não é perfeito, nem eu, entendeu? Mas a forma, ele tem atitudes de perdão, sabe? Me dá um presente, ou então chega e fala, oi, como foi, não sei o quê? Eu sei que ele está, sabe, dizendo, olha, eu não fui legal, tarará, mas ele não precisa falar todas as palavras. Mas tem mulher, não, enquanto eu não me pedir perdão, entendeu? Eu não vou mudar. Não, se ele olhar para mim já com a carinha boa, eu já sei que ele está pedindo perdão. Eu quero aceita, seja feliz e vamos comemorar. Aproveite, né? Você ainda tem tempo. Nunca é tarde para se fazer o que é certo, Amanda. Nunca. Grave isso. Nunca é tarde para se fazer o que é certo, o que é correto. Né? Nunca é tarde para você salvar seu casamento. Nunca é tarde para você educar seus filhos. Nunca é tarde para você honrar pai e mãe. Nunca é tarde. Ainda há uma chance. É hoje, é agora. Entendeu? Porque você está ouvindo isso hoje. Meu marido devia estar aqui, mas Deus está falando para você. É isso. Casadinhas, obrigada por estarem ouvindo a gente hoje. Obrigada, mãe, pelas essas palavras de sabedoria. E aqui fica a nossa dica para vocês. Aproveite as oportunidades para celebrar sempre. Sempre há amor, sempre há paz, sempre há regozijo. Quando a gente se reúne, quando a gente agradece, quando a gente tem uma atitude de celebração. Deus, ele é alegria. Deus é amor, mas ele é alegria. E ele é o tempo todo. Então, a nossa atitude de celebrar é celebrar um Deus criador, um Deus alegre, um Deus que traz vida. E você é um testemunho, Amanda. Né? Plante. Ninguém perde em ter fé em Deus. Acredite. Eu só estou hoje aqui te falando isso porque eu estou colhendo fruto. Porque eu falei de Deus para minha família. Eu estou falando desse assunto. Tem vários assuntos que eu poderia falar. Ela, mãe, eu quero falar disso. Porque ela aprendeu dentro de casa. Eu investi na minha família. Então, eu estou colhendo. Isso é um testemunho. Estar aqui hoje vendo você preocupada com mulheres, com lares, dizendo, mãe, isso foi maravilhoso para a minha vida, eu quero para a vida de outras pessoas, vamos falar disso. Isso é testemunho. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Você nunca vai perder em ter fé em Deus. Invista, plante que você vai colher. Hoje é uma colheita, mas também estamos plantando na sua vida. Seja bênção, porque essa é a vontade de Deus na sua vida, para a sua família. Um beijo, até a próxima.